Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do programa Lendas, onde o nosso grande desafio é perpetuar a história de grandes atletas e também convidados especiais que fizeram as suas histórias e grandes jornadas através do universo do rodeio. Para hoje, seja bem-vindo, Robson Palermo. Obrigado pelo convite. Robson, você é um cowboy de rodeio, um verdadeiro atleta que se dedicou por muitos anos dentro dessa longa jornada. Mas talvez nem todo mundo conhece de onde é que vem a sua essência. Você foi nascido no estado do Mato Grosso, mas criado no Acre, um lugar que agora é reconhecido como celeiro de grandes cowboys. Mas antigamente era muito difícil a gente ouvir falar disso. Conta um pouquinho pra gente como foi a sua primeira experiência morando no Acre, mas ingressando no universo do rodeio. O Robson Palermo começou tudo na fazenda. A gente foi pro Acre, como você falou. Eu nasci no Mato Grosso, Quatro Marco, e meu pai teve a oportunidade de trabalhar na fazenda no Acre para cuidar de 4 fazendas. E ele foi na frente, depois ele levou nós, com acho que 4 ou 5 meses depois. E daí começou a paixão. Eu tinha 5 anos, montava cavalo, meu pai trabalhava na fazenda, tinha muitos peões, então aquela peonada arriava os cavalos de manhã cedo, iam trabalhar e eu ia junto com eles, e pegar boi, laçar boi, essas coisas. Eu comecei a montar em bezerro, e a paixão começou a vir, eu comecei a montar em bezerro, eu comecei a ficar bom, comecei aumentando o nível dos bezerros, os bezerros foram ficando maior, foi para vaca, foi para touro, e com a idade de 13 a 14 anos. Então, eu comecei muito novo, mas eu comecei, eu acho que assim, no certo, né? Acompanhando o tamanho dos animais. Montava em burro, montava em tudo que tinha, eu montava. E chegou uma época que meu pai falou, ele vai ser peão, ele vai ser peão. E escola, pelo amor de Deus, as crianças estiverem escutando isso, vai para a escola. Não gostava de escola. Ia para a escola, mas ia só mesmo para quem vivia na lida, solto no mundo, fica fechado dentro da escola. Eu estudei até a 8ª série e, inclusive, eu saía, tinha o tempo, né? Tinha o recreio, que falava recreio, eu acho, que dá o tempo lá pra você. Eu fugia da escola para ir montar em boi. Mas começou tudo assim, a gente morando nessa fazenda, montando em bezerro. Eu fui crescendo, eu fui vendo o jeito de que os peões assistindo na televisão, vendo o Adriano, o Fabrício, o Rogério, esse povo montando. E eu falei, eu quero ser peão, eu quero fazer o jeito que eles fazem. E foi indo, a carreira não, teve um rodeio na cidade que a gente morava, chama Bujari. Inclusive eu até fugi da minha mãe, eu falei para ela que ia para a escola, da escola eu fui na escola e fui pro rodeio. Daí montei a primeira noite, parei no boi e eu tinha orelhão, naquela época não era nem telefone, fui no orelhão, liguei para ela, falei que montei, ela ficou brava, meu pai ficou bravo também, porque não falou para ele. E fui para casa, daí, conversando com ele falou, não vai montar, meu pai é italiano, tem aquele estilo mais naquela época, não vai mais montar. Daí minha mãe, já montou, não deixa ele montar. Daí eles veio, trouxeram pro rodeio, eu comecei a montar. Fui montando e ganhei o rodeio. Primeiro rodeio veio com 14 anos. Uau! Daí, daquele dia, eu falei, eu vou ser peão. Minha mãe comprou calça couro, colete, capacete, que eu não montava de capacete, tinha que montar de capacete, que ela queria que eu montasse capacete, corda, espora. Na época eu montava com corda, o meu tio fez uma corda lá, trançou, fez a alça e nem tinha couro, era só uma corda. E eu montava com essa. Luva era amarrar aquelas faixas. Não. Daí ganhei a corda, ganhei todas as coisas, luva, espora. E comecei a montar, comecei nos rodeinhos na região, meu pai começou a levar, minha mãe também. Fui e ganhei uma fita da minha mãe que tinha a montaria em touro dos peões aqui de São Paulo, dos Estados Unidos. Acabou que também que os eventos do Acre começaram a ficar pequenos, poucos, muito poucos. E com aquela fita eu comecei a assistir e aprender o estilo de montaria. E eu via bastante o Adriano e eu gostei muito do estilo dele, que era um estilo mais fechado, um estilo mais... E foi o cara que eu peguei mais assim, eu falei, vou seguir o estilo mais dele, né, que colocava mais pra mim.
E foi onde que eu comecei a aprender a montar em touro, a hora de sentar no brete, a hora que eu brecava, o primeiro pulo, aperfeiçoando. E fui aprendendo aqueles movimentos, eu prendia touro no curral, ia montando, ia treinando. Daí surgiu que a minha mãe falou, você tá montando... inclusive eu fui nos rodeios, comecei a ganhar os rodeios do Acre. E chegou um ponto, minha mãe falou para mim, se você querer ser um peão profissional, você vai ter que ir para São Paulo. Aqui não adianta, porque é só durante os anos e na época da chuva acabava tudo, né? Não tinha rodeio. Daí minha mãe conheceu o Cacá, que através do dono da fazenda, minha mãe conversando com ele, o Cacá passou o telefone, o Ricardo, que era o dono da fazenda, passou o telefone para minha mãe, e o Cacá acabou ligando para minha mãe. Daí perguntou do Robinho, quem era esse Robinho, do Acre, que estava montando bem. Daí minha mãe falou sobre mim e falou para ele que eu estava querendo ir para São Paulo. Ele falou, não, se quiser mandar ele para cá, eu cuido dele. A gente não se conhece, mas eu sou o presidente de Barretos, eu sou o Cacá, blá, 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 e eu cuido dele, mas ele é novo, tem 17 anos. Daí teve que fazer aquela emancipação. Fez tudo, mandou para São Paulo. Eu cheguei em São Paulo, conheci o Cacá. Ele colocou para morar com o Boca de Lata, que era um peão que montava na épocas antigas também. Chamava o Homem Verde, do rodeio. E daí, do Boca de Lata ali, a gente começou a ir montando nos rodeios aqui em São Paulo. Robson, você já saiu de lá com a cabeça assim, eu estou indo para montar. Sim. Não para fazer outra coisa, eu vou ser focado em ser um grande peão. Eu sempre tive o plano A, eu nunca tive o plano B, eu nunca tive assim, de ter o meu plano B. Se não der certo como peão, eu vou fazer outra coisa, não. Não, eu nunca pensei nisso. Se eu não for peão, eu vou ter que fazer, eu vou ter que ser um veterinário, eu vou ter que ser isso, aquilo, não. Meu plano sempre foi montar em touro, então a minha cabeça, quando eu vim pra cá, eu era focado só em touro, só em boi. Só via boi na minha frente, só queria montar, eu queria treinar, eu queria ser bom. Então foi o que me ajudou bastante. E quando eu cheguei aqui, pra você ter uma ideia, tinha Fabrício Alves, Rogério Ferreira, todos aqueles nomes que de antigamente, os grandes heróis, tava. E eu caí dentro dele, é que nem você pegar um gatinho jogado no meio dos leão. Eu falei, gente, no meio desses peão que eu assistia na televisão, via todos os caras montando, parecia um sonho, né? E daí o Cacá teve fazendo a federação do rodeio completo, teve um qualify em Catanduva, o Cacá levou eu lá. Já colocou nesse qualify, falou, se você passar, você já começa a montar na federação do rodeio completo. Chego lá, passei, meu primeiro boi, já passei isso foi na quarta, na quinta passei para quinta-feira. Na quinta-feira, chego no fundo dos bretes, vou ver, só os caras. Só eu lá, de molequinho, no meio daqueles puta homem lá. E engraçado que tinha um boi que pulava, chamava Livro Aberto do Flávio Junqueira. E eu via esse boi pular por lá, televisão, assistia. E era um Nelore com chifrão, cupim grande. E eu sonho. Eu acostumado a montar nesses bichos lá no Acre, né, em vaca de chifre, em touro Nelore, essas coisas que tinham um cupim grande. Eu vi ele e falei, nossa, é o touro que eu quero montar. Cheguei no fundo dos bretes, fui na lista, Livro Aberto. Eu olhei e falei, Livro Aberto, eu acho que eu já vi esse nome. Daí eu perguntei pro Sidney Maria, finado de Sidney, o senhor conhece como veio do Acre, tudo é senhor, benção, tio, aquilo, respeitava tudo. Eu falei, o senhor conhece? Ele falou, o senhor está no céu, a primeira coisa. Me chama de Sidney. Tá bom. Daí eu falei, qual que é o Livro Aberto? Ele falou, aquele Nelore deitado ali. Eu falei, nossa, é o boi. Ganhei a noite no boi. Você vê como é que é as coisas. Eu queria montar nesse boi, já cheguei, o primeiro rodeio, parece que falou assim... chama que vem. Eu montei no boi, parei, ganhei a diária. Daí já começou, o Cacá começou a falar de mim, que veio do Acre, já colocou um apelido de tragedinha e não sei o quê, e começou essa falação. No outro dia, mesma coisa, ganhei a segunda diária. Terceiro dia, vou no boi do Márcio Couto, se ele assistir isso, ele vai saber.
O Márcio Couto, ele, na hora que eu pedi o boi, ele puxou o CD, enrolou o CD no meu pescoço e puxou. Naquilo ali, a hora que ele enrolou, puxou, eu saí para trás, o boi saiu para frente, mas ainda consegui voltar nele e ainda coloquei uns 7 pontos de alguma coisa no boi caído. A hora que eu voltei, tava uma brigaiada dele lá com o Kaká, com o Marcão. Eu cheguei no fundo dos bretes, eu falei, meu Deus, e eles lá discutindo, tudo. Acabou o rodeio, fui pro hotel, cheguei no hotel, fiz minha malinha, fui na rodoviária de Catanduva, peguei um ônibus, Mato Grosso, fui embora pro Mato Grosso. Falei, eu não fico aqui mais não, esse povo é doido. Já quis arrancar o meu pescoço no primeiro rodeio, imagino nos outros. Fui pro Mato Grosso. Cheguei no Mato Grosso, isso, peguei o ônibus à noite, cheguei no Mato Grosso de manhã cedo. No outro dia, eles tinham dado o outro touro, reserva para mim montar. E o Kaká, chegou na hora do rodeio, o Kaká, sempre eu ia lá, né, falava oi para ele, tô aqui e tal, e ele não viu eu chegando, ele ligou para minha mãe, falou, cadê o Robinho? Daí minha mãe já desesperou, né, cadê o Robinho, não tá com você? Não tinha notícia. Né, não tinha notícia. E não tá aqui. Ontem aconteceu isso com ele e o Robinho, ele tem um boi para montar, o Robinho sumiu. E daí na hora ela já falou, eu sei onde que ele tá. E daí tá, passou, eu cheguei na casa da minha tia, em Quatro Marcos. Acabei de sentar, o telefone toca, a minha mãe. Ela falou, o que você tá fazendo? Eu falei, eu montei no boi, ganhei diária, segundo dia parei no outro. No terceiro boi o cara enrolou o CD no meu pescoço. Eu falei, eu vou ficar aquele povo doido lá não gostei de lá não. Eu vou ficar aqui no Mato Grosso mesmo. Ela falou, se você não voltar para lá, o Ricardo, que é o dono da fazenda que eles moram lá, tinha fazenda do lado em Quatro Marcos. Eu falar pro Ricardo passar, te pegar, colocar no avião, você vai voltar à fazenda e nunca mais vai montar em boi. Na hora, já corri na rodoviária, comprei o passageiro. Voltei para São Paulo. E daí a carreira seguiu. Daí comecei a ir bem nos rodeios, comecei a ganhar moto, ganhar os rodeios que tinha aqui na região. E foi subindo e deu o que deu. O topo do Filipe para ele, o topo do Carijó, vai com o São Palermo, jogou o braço, acompanha a mãe, a máquina é pesada, escolheu, vai parar! Grandes histórias constroem grandes heróis. O final do nosso primeiro bloco já chegou, mas aguenta aí que tem muita história boa para você conhecer sobre a vida do Robson Palermo. Tinha aquela meta minha, eu falei, eu quero ser um dos caras que monta aqui, eu quero ser um Rogério Ferreira. Seja bem-vindo de volta ao Lendas, hoje recebendo a estrela Robson Palermo. No primeiro bloco nós falamos um pouco sobre o início da carreira do Robson e ele já revelou os grandes obstáculos que ele precisou ultrapassar para seguir firme, desbravando o rodeio brasileiro, que naquela época não foi nada fácil, hein, Robson? Mas você teve um pai e uma mãe que te forjaram um grande homem. Com certeza. Meu pai e minha mãe, putas, eles eram demais. Minha mãe, principalmente, ela nunca deixou cair a peteca. Ela também nunca teve, acho que o plano B. O negócio dela, ele vai ser peão, né? Não tem isso. Ele vai montar em touro, vai montar em touro. Eu sou muito grato por isso, por eles terem apoiado e ajudado bastante, né? Então, e pelo o pensamento meu de montar, querer ser bom, e não ter aquele plano B, falar, eu tenho um plano B, agora eu vou trabalhar, fazer isso, fazer aquilo. Não, eu sempre vou treinar e vou ser um peão bom. E foi o que aconteceu, eu comecei a dedicar mais, comecei a trabalhar mais na montaria, aprendendo toda semana com os peões antigos que montava, vendo o Rogério montar, o Fabrício, o Sidney, Elton Barbosa, esses nomes, Leandro Matos, esses caras assim, eu comecei pegando técnica
de montaria, porque quando eu vinha eu não entendia nada. Meu negócio, eu amarrava a corda, montava e tentava ficar em cima dele. E foi indo que eu aprendi a montar em touro, eu aprendi os movimentos dele, para mim ficou fácil. E como falando do plano A, eu tinha aquela meta minha, eu falei, eu quero ser um dos caras que monta aqui, eu quero ser um Rogério Ferreira, que não ia chegar no pé dele, mas eu tava a minha chance, né? Mas daí foi indo, eu comecei a ganhar, acho que ganhei 14 motos, ganhei um carro, uma caminhonete. Ele abriu o portão, decolou, vai na disputa final. Embora garoto sensacional, Robson Palermo do Rio Branco do Acre. Cadê as palmas a ele? É proteção do André. Pula fora lá. Um ano quase que eu ganhei o Barretos, caí de um boi na final, no Taça. Se eu não tivesse caído Taça, tinha ganhado o Barretos. Pediu a porteira, foi embora o Touro é Taça. Touro da marca Taça lá do Goiás, de Rio Verde, rodou. Pulou dobrado, Robinho, vai parar no boi. Ai, ai, ai. Robinson! Daí chegou aquela época, eu encontrei a Priscila, que eu e ela, a gente tinha se conhecido há 10 mil anos atrás. Quando eu morava no Acre e já via a revista que ela fazia tambor aqui também. E ela saiu numa revista, eu vi aquela revista e ela saiu na capa da revista. Eu peguei... Já veio apaixonado do Acre, gente. Vocês não estão vendo a Priscila já Palermo aqui, que é a esposa do Robson, mas ela está aqui acompanhando tudo com a gente. Você já tinha eu vou chegar lá, vou namorar essa moça. Não, eu escrevi na capa da revista, escrevi, vou casar, é minha noiva. Pra minha mãe, e eu mostrei pra minha mãe deu risada, falou, como é que você vai? Porque na revista tava bonitona, toda enfeitada, ela tá ainda hoje. Ela tá, é linda. Mas tá toda enfeitada, falei, eu vou casar com ela, minha mãe deu risada, falou, você acha que essa menina vai dar moral pra você, não sei o que, tá. Aí do passar dos anos, a gente montando, competia junto, os rodeios que ela ia, eu também ia, que era a federação naquela época. Daí foi indo, chegou em 2002, eu ganhei Jaguariúna, ela ganhou quarto no tambor. E na hora da entrega do prêmio ali, subiu no coisa, eu saí de lá, né, que chamou, nós foi o último touro. Ela tinha ido comprar uma coca num balcão ali, num barzinho. Eu acabei de descer, peguei a minha coisa, fui lá. Eu vi ela, né? É a minha chance, eu vou aproximar. Cheguei lá, ela pegou a coca e foi pagar. Eu acho que ela não tinha troco, o cara também não tinha. Ela tava com a nota, sei lá, de 100 ou era 50 reais. Daí eu falei, não, eu pago a coca. Daí eu já falei, paga a coca para continuar aquela conversa, né? Eu falei, e aí, parabéns, você ganhou o touro. Ela falou, você ganhou o touro. Eu falei, parabéns. Ela pegou a coca, virou as costas e tchau. Daí depois disso demorou o quê? Mais 3 anos pra gente conversar de novo. Mas era minha namorada ainda, durante esses 3 anos. E hoje tem uma família muito bonita, abençoada, onde todos os filhos estão aí, ó, seguindo os passos. A Gabi, o Matheus e o Lucas. E o Lucas, Gabi, hoje ela compete lá nos Estados Unidos, ela faz breakaway, tambor, e ela faz team rope, ela laça pé. E isso foi algo que ela quis ou vocês ali foram incentivando? Não, algo que ela quis. A Gabi desde novinha, a Gabi ela começou também que nem eu, ela começou o cavalo, eu acho que, nossa, andou na sela comigo, né, carregando no colo, essas coisas. Mas o primeiro cavalo dela, eu acho que ela tinha 3 anos de idade, a gente amarrava ela na sela, ela saía com aquele cavalo. E inclusive essa égua, ela não sabia fazer nada, a única coisa que ela sabia, ela trabalhava assim, era domada tudo, mas ela nunca foi introduzida num tambor, nunca foi introduzida numa baliza. O dom já vem passando, né, de geração e a Gabi em geração. começou a montar nessa égua e a Priscila começou a ensinar ela o tambor, a égua aprendeu o tambor, aprendeu a baliza e foi indo, a Gabi cresceu em cima daquela égua. E a égua aprendeu também, ela cuidava, era um animal, quando bem tratado, acaba se tornando fiel, né? Então, uma babá para ela. A gente podia deixar ela com a égua cuidava dela. Daí hoje tá que tá. Hoje ela tá treinando o seu próprio cavalo, ela que treina. Ela
laça muito bem, o pé ela laça, você vê ela laçando, você fala, nossa, olha que coisa. Ela laça muito bem o pé, o breakaway tá fenomenal no breakaway. Então a gente está ajudando ela, né? Então, até inclusive a gente vai sair daqui, tá indo para os Estados Unidos, chega na sexta-feira e já tem rodeio para ela. Uau! Os meninos eu não vejo eles muito assim direcionados ao rodeio. Você fica feliz? E tranquilo? Ou Não você é gostaria que eles fossem cowboys? Não, eu acho assim, se fosse aqui sim, nos Estados Unidos eu acho que a oportunidade lá para outras coisas é muita. No beisebol, no soccer, no futebol, tudo, basquetebol, tudo. Então a oportunidade é mais grande. A gente aqui no Brasil na época não tinha muito, ou era o touro ou era jogar bola. Sim. Então, ou você fazia o touro ou a bola, que era a turma do sítio, né, na época. E nos Estados Unidos, por eles ter essa oportunidade, para mim, eu não ligo muito se eles não querem montar em touro, não. O Matheus tentou com o tempo, mas ele chegou a montar nos bezerros, desistiu, hoje ele está no soccer, que é a bola. Mas ele é um super craque no futebol também, porque eu vejo ele sempre no meio de alguma coisa, ou ganhando algum prêmio, ou então despontando nas disputas. Tá, ele tá bem, ele joga, ele gosta, o sonho dele quer ser um jogador famoso, ele quer ir para a Europa, quer ir para essas coisas, então ele tá seguindo essa carreira dele. Vamos ver. E o Lucas se espelha na irmã? O Lucas não tem como falar do Lucas. O Lucas é doidinho, ele faz tudo. Ele laça, é um laçador muito bom, ele laça a cabeça, ele laça o pé também, começou a laçar pé esses dias. E agora tá jogando beisebol. Mas tudo que aparece ele quer fazer. Ele tá assim, ele fica naquele meio termo. Mas eu acho que o Lucas vai ser laçador de cabeça. Sem dúvida alguma, serão grandes profissionais em qualquer âmbito que eles escolherem, visto que estão sendo bem criados por com o pai e com a mãe também, a Priscila, ela sempre ajudou eles em toda coisa que eles querem, né? Então a gente sempre está com eles, sempre está levando. O Matheus, ela sempre está dirigindo o Matheus para o futebol. A Gabi é mais eu, né? Que dirijo o trailer, porque a Priscila ela não gosta muito de dirigir a caminhonete e o trailer. E então ela sempre está com eles. Ô Robson, sempre. Como é, tanto para você quanto para a Priscila hoje, verem que vocês podem dar uma criação mais tranquila para os seus filhos e que eles não tenham que passar pelo árduo trabalho que vocês tiveram que passar quando mais novos? É muito gratificante, né? Você ter ido para os Estados Unidos, feito o seu trabalho e agora como parou de montar em touro, agora a gente está prosseguindo a carreira deles. Então a gente apoia, a gente está junto. Os vendo realizados, acabam sendo realizados também. Bom, nós chegamos ao fim de mais um bloco, mas no próximo nós vamos falar sobre a vida desse grande atleta nos Estados Unidos e o legado que ele também deixou por lá. Ou você para, ou você vai ser tirado de dentro da arena. Já estamos de volta com Lendas, hoje recebendo por aqui Robson Palermo em uma breve passagem pelo Brasil. Está tendo a oportunidade de conversar com a gente e eternizar o seu legado aqui no Lendas. Robson, nós estávamos falando sobre a sua ida para os Estados Unidos e eu gostaria que você recordasse um pouco sobre como foi a sua adaptação lá. Porque montar aqui no Brasil e ter as referências que você tinha era uma coisa. Chegar lá e enfrentar os animais de outra maneira também não deve ter sido nada fácil. Não foi Para começar lá nos Estados Unidos, naquela época não tinha muito brasileiro que morava nos Estados Unidos. Tinha o Adriano, o Paulo, o Ednei e acho que tinha 5 ou 6, o Guilherme tinha ido na frente. Então a minha adaptação nos Estados Unidos, quando eu cheguei, quando eu vi os touros pular lá, eu falei, nossa, é os touros que eu gosto. Bate roda, é aquele estilo. Eu falei, eu vou juntar dinheiro de chapéu. Eu falei, tá bom, vamos para os Estados Unidos. Vendo aqueles touros, eu falei, nossa, é os touros do meu sonho. Daí comecei a montar, comprei o cartão, comecei a montar lá.
primeiro touro que eu montei, mas me deu um tombo que eu falei, meu Deus, como é que pode um bezerro desse me derrubar desse jeito? Robson, nessa época você já entendia que era importante cuidar da mente e do corpo também? Não. Ou você só montava em touro, não fazia pré-aquecimento, condicionamento físico? Não, assim, eu cuidava bastante, eu treinava, ia na academia, treinava, cuidava do corpo, usava calhau prata, massagista, esse tipo de coisa, fazia. E comecei aqui no Brasil, em São Paulo, quando eu mudei para cá, que eu fui introduzido nesse mundo grande e comecei a explorar um pouco disso, da academia, de que os peões antigamente nunca usou. O negócio era montar em touro e beber pinga e ir embora. Mas nos Estados Unidos, quando eu cheguei, a adaptação minha lá foi difícil, porque eu cheguei lá acostumado no Brasil, chega lá é tudo diferente, né? A língua, a comida e os touros também era muito diferente. Demorou uns 7 meses para mim começar a montar bem. E foi indo que encaixou. Eu aprendi a montar nos touros e daí desenrolou, mas por se sair aqui do Brasil e ir para os Estados Unidos demora um pouquinho. Mas eu cuidava do meu corpo, eu treinava, como eu falei, eu usava calhau prata, massagista, essas coisas, ia na academia, queria ficar forte, até que eu fiquei muito forte uma vez, de estar treinando, que eu queria ser o braço grosso, ser que nem o braço dos peão de antigamente, ter o bração, ter força para poder segurar o touro. E eu treinava bastante isso, então ajudou bastante, mas hoje em dia eu acho que está muito mais fácil, né? Você tem tudo aqui, tem uma pessoa que pode te treinar, uma pessoa que pode te indicar, mas uma coisa que faltou em mim, eu acho que foi uma pessoa me acolhendo e mostrando o caminho, assim, do treinamento certo, porque a maioria fiz sozinho. Sem dúvida alguma. Robson, em toda a sua jornada dentro da PBR nos Estados Unidos, você chegou a uma marca de 40 touros montados com uma nota de 90 pontos, você alcançou 395 touros na sua carreira lá, além de ser 19 vezes campeão das mais grandes etapas realizadas por lá. It's a shame, but Ty, you called the slap right about when the judges stopped the clock, and I think even Palermo knows. We're being told he is going to get a 5th score. A fantastic challenge. Como fica para você esse legado que você construiu? Nossa, assim, podia ter feito mais. Que eu trabalhava para isso, eu queria recorde, quebrar recorde, parar em touro, montar, fazer nota, 90 pontos. Todos os rodeios que eu ia, eu queria fazer 90 pontos. Touro que eu montava de 70 pontos, eu queria fazer ele pular para 90, mas não tinha. Mas é bacana hoje em dia se sentar e ver isso, essas estatísticas de parada, essas coisas. Que hoje você vê, o Guilherme foi o cara que parou muito mais touro lá no Brasil, ou nos Estados Unidos. Mas é bacana isso de saber e ver que a gente fez esse tipo de coisa lá nos Estados Unidos. Eu ganhei 19 etapas durante a temporada, que teve durante até a última minha carreira.
né, ganhei a final em Las Vegas 3 vezes. Ganhei Você 2... é uma grande estrela reconhecida lá justamente por esses feitos, ganhar 3 etapas finais da PBR. Lá eles me chamam o rei de Las Vegas, que eu ganhei 3 vezes lá em Las Vegas. É muito bacana e para mim assim ser o 3 vezes campeão mundial ou campeão da final de Las Vegas, porque vários tentaram, vários teve esse intuito também, né, de quebrar esse recorde lá e até hoje ninguém conseguiu. Mas é um evento muito difícil porque a final do campeonato mundial, assim, você corre por pontos. Então, para você fica um pouco mais fácil porque você já vai estar com seus pontos. Você montando bem ou não montando bem, dependendo do tanto de pontos que você tem, você vai estar na frente ainda. Você pode cair de um boi que você ainda tem chance de ganhar Las Vegas, o campeão mundial. Agora, a final não. A final você vai ter que parar todos os seus touros para você conseguir ganhar Las Vegas. E lá vai estar os melhores dos melhores. Os touros, juiz, peões, tudo de melhores vai estar, porque é a final de tudo. Então tem os melhores dos melhores lá, todos os dias e todo momento tem um touro diferente. Então é muito difícil ganhar esse evento. Eu tive, graças a Deus, a chance de ganhar 3 vezes e para mim isso é um legado muito grande. Ô Robson, hoje você acredita que apesar das suas lesões, com a medicina como está hoje, você teria mais resposta de cura e ainda seria ativo ou você acha que não? Eu acho que sim, eu tenho com certeza, pelo o conhecimento que eu tenho hoje, trabalhando com o time e ajudando os peões novos que estão indo para os Estados Unidos, se eu tivesse isso que tem hoje naquela época, eu acho que eu ainda estava montando, com certeza. Você teve grandes lesões? Grandes lesões, eu tive 4 cirurgias no ombro, os 2 ombros meus estourados. O ombro esquerdo foi o que me tirou da montaria em touro. Tenho o joelho lesionado também, problema no joelho. Tenho 8 hernias de disco nas costas. Que você imaginar, bico de papagaio, esse tipo de coisa assim, tem tudo nas costas. Então, para mim, ficou um pouco difícil para mim conseguir montar, porque eu ia montar, e a montaria em touro, você sabe, o impacto quando você bate no chão é muito, mesmo você pulando em pé, você ainda está pressionando. Eu ia fazer exatamente essa pergunta, se essas lesões, ela advém do impacto ali na queda, ou da própria... sendo o desgaste muscular físico mesmo? Vem dos dois, do desgaste muscular e mesmo do impacto. Mesmo você sendo um atleta que se cuidava. Isso. Pra você ter uma ideia, o chão lá nos Estados Unidos, onde tem os eventos, é diferente daqui. Aqui a gente tem bastante areia, o impacto fica mais soft, mais... Bate seco. Lá bate seco, é a mesma coisa, tá batendo nesse negócio aqui, é duro, né? Então, a chance de machucar é bem mais, porque só de você bater no chão, você se machuca. Então, você tem que aprender o jeito de cair, o jeito de pular do touro, porque não é só o touro que vai te machucar, o chão também vai te machucar. Então, se eu tivesse esse que tem hoje a gente tem fisioterapeuta, a gente tem um massagista, a gente tem um calioprata, o médico sempre teve, mas o médico também... O médico acompanha integralmente os eventos. Então, se eu tivesse isso que tem hoje, eu acho que eu estava montando até hoje. Ô Robson, como foi para você anunciar sua aposentadoria? Nossa, esse daí foi muito difícil. Demorou, acho que 1 ano, eu anunciei, eu falei que ia parar de montar em 2017.
e fiquei... eu tinha mais evento para montar da PBR. Como você machuca, você pode ter, quando você volta, você tem ainda 5 eventos para montar. Então eu machuquei, que foi o boi que pisou no meu rosto, em Nova York. Fiquei parado, eu falei, eu vou ficar parado uns dias, eu volto. Daí curou tudo, comecei a treinar de novo, eu tinha uns touros em casa, comecei a treinar e eu falei, eu vou voltar a montar. Daí toda semana eu tava bom, toda semana eu ligava para eles, falava, não, vou esperar mais uma semana que vem. E foi indo assim, foi indo assim. Daí teve um dia, eu falei pra Priscila, eu vou montar em 3 touros aqui em casa, 3 touros pro lado mesmo. Se eu passar desses 3 touros, eu volto a montar. E isso já tava quase no meio do ano já. E eu tentando aquilo assim, eu volto ou não volto, volto e não volto. E montei no primeiro touro, já me deu um tombo, pisou por cima da cabeça. Naquela hora ali eu já falei, tchau. Não vou fazer o segundo e o terceiro. Aquela hora eu pendurei a chuteira, que nem eles falam. Pendurei a chuteira, foi a hora que eu falei pra mim mesmo, parei de montar em touro. Demorou um ano pra mim anunciar minha aposentadoria. Foi onde que eu falar, não dá mais, não dá, o corpo não aguenta, tá sendo ruim pra minha família, sendo ruim pra Priscila, porque ela tinha que acompanhar todos, tinha que estar em hospital, tinha que estar indo comigo em médico, é chato isso, né? Mas chegou num momento assim, eu falei, por que eu tenho que fazer isso? Vou parar. Mas doeu muito porque eu fui criado no meio dos touros. Eu só fiz isso, que nem eu te falei do plano. Meu plano era só isso, só montar em touro. E chegar assim e falar, você não pode montar por causa de lesão. Quando você quer parar de montar, quando chega a época sua, você fala assim, não, eu vou parar de montar, aí sim. Mas eu não, foi um negócio assim, ou você para, ou você vai ser tirado de dentro da arena. Então, falei, eu tenho uma família, eu vou cuidar da minha família e eu vou parar de montar. Mas sofri muito. Fiquei 3 anos sem assistir televisão, sem ver montaria em touro, sem conversar com os amigos. Eu e o Guilherme, a gente é muito junto, a gente conversa, e o Silvano, a gente conversa pra caramba. Um liga pro outro direto, sempre tá ligando, conversando. Eu parei de conversar com eles, me fechei, tranquei. Deu depressão, deu o que você imaginar, deu. Eu ficava preso num quarto escuro que eu não queria ver ninguém. E isso foi, assim, foi me roendo, foi me matando por dentro. E hoje em dia, graças a Deus, eu libertei. Hoje em dia eu tô bem. Você teve uma base forte do teu lado também para te ajudar a passar por esse processo? Bastante. A Priscila me ajudou bastante. Ela, em todos os momentos, desde quando a gente começou a montar em touro, a Priscila sempre, ela nunca me falou assim, chegou a hora sua de parar, não vai nesse rodeio ou não monta nesse touro. Ela sempre estava encorajando, vai treinar, vai pra academia, vai para isso, vai no caloprata, vai no médico, vai cuidar e não sei o que. Ela sempre cuidando da minha comida, o peso também, porque eu sou muito fácil de pegar peso, eu engordo muito rápido. Inclusive, esse tempo eu extrapolei demais na comida e engordei. Então, ela sempre cuidou disso. Ela sempre estava assim, você é peão, você é atleta, então você vai fazer o que precisa. Sem dúvida. Então, ela me ajudou muito nessa parte, ela conversava comigo bastante. Não só, a gente não é só... Era quase sua treinadora também, Rô. Ela não é só a minha esposa, ela é uma amiga, ela é uma pessoa que a gente conversa sobre tudo. A gente está em casa, a gente conversa sobre boi, sobre o nosso relacionamento, sobre as crianças, sobre tudo. Então ficou aquela coisa bacana, né? Então ela chega em mim e ela fala... Isso é muito bonito de se ouvir, uma aula para os jovens casais que estão aí nos acompanhando, viu? Ó, chegamos ao final do terceiro bloco, mas daqui a pouquinho tem muito mais sobre as grandes histórias que compõem a história dessa verdadeira lenda dos rodeios. Não é só a montaria em touro, é como você se comporta, como você se veste, como você conversa, como você é com seu amigo, se você é um cara esforçado.
Seja bem-vindo de volta ao Lendas, hoje recebendo o Robson Palermo. No último bloco nós falamos um pouco sobre as lesões do Robson e por que elas tiraram ele tão cedo de dentro das arenas. Robson, você já explicou como foi difícil ter anunciado a sua aposentadoria, mas para a gente finalizar esse assunto, eu gostaria que você me respondesse a seguinte pergunta: como é carregar todas essas marcas? Das lesões? Oh, meu Deus, eu acho que é o troféu da montaria em touro, porque a hora que você lembra de uma lesão, que nem hoje mesmo, eu tava conversando com os amigos, o que é esse corte? Ah, foi em Nova York, o meu último touro pisou no meu rosto, essas coisas. Vem a lembrança dos machucados, lá que eu tive, né? Então, o ombro mesmo é uma coisa que me deixa assim muito... Por causa dele eu saí do que eu gostava de fazer, né? Mas, graças a Deus, hoje em dia estou com outra cabeça, estou trabalhando com um time, então mudei bastante. Mas eu acho que é o troféu dos machucados, as lesões. Sem dúvida alguma. Como é olhar para dentro da sua carreira e saber que, apesar de ter sido talvez para você uma temporada curta, que se pudesse teria montado muito mais, mas ver o quão gratificante foi o seu entusiasmo quando criança para entrar no esporte, a sua dedicação quando adulto e as honras e glórias que você colheu já como grande homem, sendo um excelente cowboy? Olha, eu só tenho que agradecer a Deus por sempre estar ajudando, sempre estar me protegendo. Então, Deus sempre colocou eu no caminho certo. Eu nunca envolvi com coisa errada, nunca envolvi com bebida, nunca envolvi com droga, nunca envolvi com esse tipo de coisa. Então, eu acho que isso daí já é um grande acontecimento na vida de um atleta, porque quando você é um atleta e pega uma fama, você é exposto para essas coisas. Tem festa, tem bebida, então você opta o lado que você quer ir, você quer ser um profissional. Então é que hoje o que eu sinto assim, aonde eu vou, pelo que eu fiz, pela minha carreira que eu fiz desde o começo, desde quando eu saí do Acre para São Paulo, indo para os Estados Unidos, para mim hoje em dia, quando eu passo nos lugares, as pessoas conversam comigo, reconhecimento, falando sobre isso, para mim isso é uma coisa muito boa, porque só coisa boa, só coisa assim, falando sobre o que eu fiz, o que eu enfrentei, os machucados, as viagens, esse tipo de coisa. Isso para mim é um livro que eu devia escrever falando sobre a minha história. Sem dúvida. Então eu acho assim, a minha carreira foi muito boa, foi muito rápida. Desde o começo aqui do Acre, saindo do Acre de São Paulo, foi muito rápida. Eu não tive assim como se fala, alguma coisa que me prendeu muito tempo aqui, que eu não conseguia fazer. Eu chegava muito rápido, conseguia fazer as coisas, mas os caminhos foram se abrindo. Os caminhos abriu muito rápido para mim. Então eu acho que a lesão, assim, foi uma coisa para falar, você tem que pensar. É que eu não pensava nada. A única coisa que eu pensava era o touro, a montaria e parar no meu touro. Então eu acho que Deus trabalhou comigo, que hoje eu sou um homem muito diferente, com família, com as pessoas também. Tenho um pensamento diferente, ajudo bastante criança, bastante pessoas nos Estados Unidos também a montaria em touro. Não só a montaria em touro, mas ser uma pessoa de bem. Amém, graças a Deus. Ô Robson, como foi para você o privilégio de ser homenageado através do Ring of Honor? Nossa, isso para mim foi o dia que eu recebi a ligação, que não é todos que recebem esse prêmio. Então, conta um pouquinho o que significa esse prêmio para quem não conhece. O Ring of Honor é assim, quando você ganha o Ring of Honor, você tem que ser um cara que foi um peão conhecido, uma lenda, como é a lenda de vocês, uma lenda do rodeio nos Estados Unidos, montando em touro. Então, é um negócio que você é lembrado como se fosse a lenda, né, do rodeio. E para mim isso, ser lembrado como essa lenda, para mim isso nossa, por não ter sido o campeão mundial, ainda ter recebido esse prêmio, é o campeão mundial meu. Esse anel que eu carrego, que está em casa, hoje, ele é a fivela que eu não ganhei na montaria em touro, que é a lenda do rodeio. Sem dúvida alguma. Ô Robson, com todo o prestígio e com toda a honraria que você teve dentro do esporte,
Você pode ter saído do esporte, mas o esporte não saiu de você, visto que hoje carrega aí, ó, como brasão na sua camisa o título de técnico auxiliar do Carolina Cowboys. Agora a gente vai falar um pouco sobre o PBR Team Series, que está crescendo de vento em polpa, não só nos Estados Unidos, mas que os olhos dos brasileiros também estão se adaptando para esse estilo de competição, visto o brilhantismo que ela tem por lá. Com certeza. Fui convidado para ser o assistant coach do Carolina Cowboy o ano passado. Por enquanto, eu fui convidado, o primeiro ano que teve, eu fui convidado e eu não quis, porque eu estava ainda num processo de, eu não sei se eu vou. Quando o Carolina convidou eu, o Guilherme ligou para mim e falou, o que você está pensando? Você está louco? A oportunidade de você voltar de novo, mostrar o que você sabe fazer, ensinar as pessoas. E foi onde que eu sentei, eu falei, é verdade, eu vou voltar e vou tentar fazer o melhor para o nosso time. Todas as técnicas estão aqui e aqui ainda. Isso, coração e cabeça sempre tá meu pensamento, trabalhando, mostrando. Então, fui chamado para o time e hoje eu estou ajudando o Carolina Cowboy, que o ano passado a gente terminou em segundo. A gente teve em primeiro vários meses, acho que ganhamos 14 etapas o time e chegou na final. Acho que deu um branco nos peões, eu não sei o que aconteceu. Tava tudo certo para ser o campeão mundial do time. Chegou na final, todo mundo não conseguiu parar no estouro, não sei. É uma coisa assim inacreditável. Mas fazer o quê? Tem um ano que vem a gente vai trabalhar para isso, para ser o campeão e deixar os meninos fortes. Mas é uma honra para mim estar lá trabalhando com eles, com os brasileiros, com os peões. E vindo no Brasil pegar os peões aqui, porque você está vendo, hoje em dia, nos Estados Unidos, está se movimentando, a montaria em torno está se movimentando através dos brasileiros, que hoje tem muitos brasileiros. Somos um celeiro, exportando grandes atletas. Exportando um grande atleta. Inclusive, a gente está aqui hoje fazendo um trabalho que é o pegar peões para levar para os Estados Unidos. A gente tem o Combine, que eles fazem, que esse Combine serve para quê? Para que uma pré-apresentação dos peões, para a gente ver qual os peões que encaixam no time. Então, tá todos os coaches aqui procurando o seu peão. Robson, esses atletas tiveram a oportunidade de performar sob touros para vocês acompanharem, mas vocês não olharam só a performance dele durante os 8 segundos, vocês olharam muito mais. Com certeza, não, é que nem a gente, quando começou isso, o Combine e a conversa, a introdução dos técnicos, a gente falou claramente, não é só a montaria em touro, é como você se comporta, como você se veste, como você conversa, como você é com seu amigo, se você é um cara esforçado, se você é um cara que realmente é aquele cara que quer crescer na montaria em touro, que quer ser um cara do time, é esse tipo de coisa que a gente procura no peão. É várias coisas, mas se a gente chegar e tacar tudo neles, não vai dar certo esse negócio. Mas a gente amoda eles primeiro, assim, a gente pega eles, leva os Estados Unidos, trabalha com eles, a gente vai ter o treinamento, a gente tem tudo montado para eles treinar, ir nos eventos, tá montando nos touros para poder sentir os touros depois, eles começam a montar no time. Mas é uma preparação muito grande. Hoje em dia o esporte está crescendo muito e muito nos Estados Unidos com o time, e eu acho que até o Brasil vai pegar isso daqui a uns anos, porque é muito bacana, Sem bacana de ter alguma. Time competindo com time, é como se fosse um jogo de futebol. Pode e as demorar. regras é quase a mesma coisa. Tudo. Pode demorar um pouquinho, mas nós estamos caminhando para isso. Robson, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Infelizmente, tinha que ter um Lendas 2.0 aqui para a gente conseguir contar sobre tudo e ainda dar mais visibilidade para todas as suas histórias e a sua carreira. Mas para a gente encerrar, eu gostaria que você dissesse um pouco sobre o que você espera dos cowboys que estão entrando para o rodeio nesse momento, e que para que eles possam também, na base de sonhar ser um atleta, mas já construir o próprio legado. O que eu tenho a dizer a eles é que sempre assim se dedique bem, se esforce, seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa boa, muito esforçado no seu trabalho, procurar aquilo que você quer. Se você quer ser um
um peão de touro realmente, você quer ser um campeão, se esforce, treine, trabalhe bastante. Você vai perder bastante coisa, você vai, família, se for para os Estados Unidos, vai deixar família, amigo. Então, se você quer realmente ser um peão esforçado e ser um campeão, quer ter um legado e fazer um legado para sua família, faça o esforço porque compensa. Compensa porque eu já passei, vários passou e eu sei como é que é. Eu moro nos Estados Unidos, a chance que você tem de ter uma vida muito boa montando em touro nos Estados Unidos é huge, é muito grande, é muito grande. Então, aos que estão começando, indo a esse trabalho, eu espero bastante de vocês ter isso, um esforço na sua vida, um esforço no seu trabalho, treine, dedique, seja um cara muito bom, humilde, que você chega lá, qualquer hora a oportunidade passa e se não pegar, ela some. Infelizmente. Robson, muito obrigada. Obrigado pela você. oportunidade de estar conosco, contar um pouco da sua história e deixar ela edificada aqui no Lendas. Não, eu que agradeço pelo vocês estar mostrando esse trabalho que vocês estão fazendo. É muito importante para o Brasil estar vendo e aprendendo sobre as pessoas que teve nos Estados Unidos e aqui no Brasil, que teve sucesso e que vai ter sucesso ainda. É muito bom. E você acompanhou mais um episódio do Lendas. Hoje nós recebemos Robson Palermo, que edificou a sua história aqui, através das nossas lentes. Fiquem ligados para saber quem será o nosso próximo convidado. Fiquem todos com Deus e até lá!